Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos na terça-feira da quarta semana do tempo comum. Mais uma vez, estamos em continuidade com o Evangelho de São Marcos, que estamos escutando desde algum tempo. E o que temos a aprender com este texto conhecido nosso? Escutemos São Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então acompanhou. Uma numerosa multidão seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, o que temos a aprender hoje destes 2 relatos, destas 2 realizações na vida de 2 mulheres? Uma tão já com uma certa idade, não sabemos sua idade, e outra tão jovem.
Temos muito o que aprender e algumas coisas a recordar daquilo que pode ser que já meditamos juntos. Não me recordo, mas me recordo de ter meditado tantas vezes este Evangelho. Algumas coisas a ver. Primeiro, Jesus voltou para o lado dos judeus. Não está mais do lado dos pagãos, como ontem escutávamos, onde realizou o exorcismo. Assim, voltando ali, aparece o chefe da sinagoga, que não se importa com a sua posição. O que faz este chefe da sinagoga? Apenas ao ver Jesus, lança-se a seus pés. E lhe pedia com insistência: tenho uma filha que está nas últimas, vem e impõe-lhe a mão para que se salve e viva. Então, o que pede justamente Jairo? A salvação de sua filha. Esta é a outra tradução. Devemos de recordar que no latim, saúde e salvação têm a mesma palavra, salus. Então, Jairo quer que sua filha seja salva e viva. É muito mais profundo do que podemos pensar. Ele quer realmente a cura, a saúde de sua filha. Mas, mais do que qualquer saúde física, ele quer realmente a salvação de sua filha. Quer a vida verdadeira para ela. Sabemos que no texto acontece o milagre da ressurreição. Sabemos que Jesus realmente cura esta menina. Mas o que temos que ver aqui é que o mais importante para nós é a nossa salvação eterna. Deveria de ser acima de tudo na nossa vida, inclusive da nossa saúde. E, infelizmente, muitas vezes, nos preocupamos tanto com tantas outras coisas e deixamos por último a salvação. Enquanto ela deveria de estar em primeiro lugar, como diz o próprio Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. E aqui cabe o questionamento. Temos buscado a salvação, a saúde verdadeira para nós? Para que nós vivamos como pede Jairo para sua filha? Não somente uma vida mortal, mas tenhamos a vida eterna em nós? E assim vemos esta ação de Jairo, que por que vai atrás de Jesus? Simplesmente porque com certeza já ouviu falar tantas vezes que o Senhor realizara a cura de tantos enfermos. Sua filha, como bem sabemos, está viva ao início do Evangelho. Está muito enferma, mas viva. Então, Jairo pede esta cura de sua filha, mas alcança muito mais. E vemos então a aparição desta mulher que toca Jesus, mas há algo importante. Tanto uma como outra têm o número de anos, 12 anos. 12 anos a menina, 12 anos de sofrimento desta mulher. Então, esta mulher que está no meio desta turba, que envolve tanto a Jesus, tocou-lhe o vestido. Porque se eu tocar ainda que seja só o seu vestido, ficarei sã, ficarei curada, serei salva. É isso que simplesmente esta mulher quer. Sim, nós bem sabemos a saúde do corpo e devemos de cuidar. Não devemos de cometer exageros, sempre exagero faz mal. Recordemos, Santo Agostinho, em uma de suas homilias, vai dizer: devemos de cuidar do corpo, porque é no corpo que a nossa alma serve a Deus enquanto caminhamos nesta terra. Mas, além, o olhar mais distante de ambos os casos é justamente o olhar da salvação. Essa mulher já havia gastado tudo e agora, confiante, toca na roupa de Jesus, no seu manto. E o que quer dizer isso? Recordo uma vez a meditar em uma das leituras e meditações que fiz, o que colocávamos? O que é a roupa, senão aquilo que reveste? Aqui ela toca a humanidade de Cristo. Toca o próprio Cristo. Não deixou de tocar-lhe na sua humanidade, no amor verdadeiro e sincero. E devemos de ter presente que ambos os casos, nos ensinam este encontro pessoal com Jesus. E tocar aqui vai dizer Santo Agostinho, crer, ter fé. É a fé que esta mulher passou a ter em Jesus, que realmente realizou a obra.
da sua salvação. Mais do que somente a sua cura física, o encontro verdadeiro e pessoal que ela teve e que também Jairo e sua família vão ter é o que ocasionaram a sua salvação, a sua cura. E aqui cabe já o questionamento. Como Jairo, como esta mulher, nós cremos no Senhor. Nós o tocamos com a nossa fé, crescendo, como diz São Paulo, de fé em fé, aumentando a nossa fé a cada dia nele, sabendo que ele pode tomar conta de tudo, mesmo quando tudo parece ser contrário. Esta mulher, ouvindo que Jesus realizava tantas curas, somente teve esta fé e nem precisava de fazer muito, como ela mesma coloca. Somente queria tocar o seu manto, a sua roupa. Não queria tocar-lhe. Nós temos tocado o Senhor com a nossa humanidade, vivendo um autêntico amor, uma conversão, uma busca sincera, uma vida de oração no Senhor. Continuemos a nossa meditação com o segundo caso mais adiante e compreenderemos o porquê algumas respostas não temos diretamente no momento em que esperamos na nossa vida, como tantas vezes já meditamos. Jesus pergunta: quem me tocou? Por quê? Porque esse toque foi diferente? Foi um toque com fé? Todos imprensavam Jesus, estavam aglomerados ao seu entorno, mas essa mulher, com fé, o tocou. E Jesus sentiu. Foi um toque diferente. Foi um toque com fé e amor verdadeiros. E aqui, mais uma vez nos questionamos, somos como a multidão a pressionar, a estar ao entorno de Jesus e não o tocamos com fé? Realizamos nossa vida com Deus de qualquer jeito, sem ter o mínimo de dignidade na nossa oração, na nossa transformação de vida, na nossa maneira de pensar em buscar verdadeiramente conhecer a vontade de Deus e praticá-la? Ou somos como esta mulher, que tocamos Jesus com fé e o Senhor percebe este toque amoroso, este encontro pessoal com Ele? Sigamos. Ele estava ainda falando. Voltemos, aliás. A mulher cheia de medo, temendo, a tradução melhor seria temendo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Recordemos, esta mulher tinha perda de sangue, que significa o quê? Perda de vida. O sangue simboliza a vida. Há 12 anos ela perdia a vida e nenhum médico foi capaz de curá-la. Como tantos homens e mulheres de todas as épocas, mas em especial do nosso tempo, perdem sua vida e ninguém é capaz de restaurar a vida. Não a vida física, a vida espiritual, a vida verdadeira, porque buscam coisas que não são Deus e substituem Deus por estas coisas ou por outras coisas que não é a autenticidade da fé. E nós temos perdido a nossa vida em coisas que não nos levam a Deus, em que não nos dão vida verdadeiramente. E por que ela teme e treme? Simplesmente porque a lei não permitia que mulheres com o problema dela tivesse encontro com pessoas normais. Porque ela era impura, perdia sangue. Porém, ao testemunhar diante de todos aquilo que o Senhor realizara para com ela, Jesus disse: filha, tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. E falando, chega então a notícia que a filha de Jairo havia morrido. Mas Jesus sustenta a fé de Jairo. Jesus não abandona Jairo, mas insiste que ele tenha fé, não tenhas medo. Basta a fé, diz Jesus a Jairo. Por que o Senhor o sustenta na fé? Porque muitas vezes as situações ao nosso lado, ao nosso redor, também são contrárias àquilo que nós estamos vindo encontrar e buscar no Senhor. Mas devemos de acreditar nele, de confiar nele, que ele realizará o melhor possível.
Ele fará aquilo que nós estamos realmente necessitando e pedindo o necessário. Não aquilo que queremos, mas o necessário. E assim, sustentando na fé, continua a caminho da casa de Jairo, mas leva somente 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Chegam à casa de Jairo e estão no choro, em luto, e diz Jesus: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Então caçoam de Jesus. A mesma coisa acontece em nossas vidas, irmão e irmã. E Jesus nos chama a continuarmos na fé. Por que você insiste em ir na igreja? Por que você insiste em rezar? Olha aí tua vida como está. Olha os problemas que você está passando. Olha aí o que está acontecendo com teu marido, teus filhos, tua esposa. Por que insistir? Caçoam de nós, caçoam da presença de Deus em nossa vida. Que Deus é esse? Olha tudo que você está sofrendo e passando na tua vida. Deus não está aí. Mas Jesus o que faz? Expulsa todos os que caçoam dele. E fica somente com aqueles que estão com fé. Assim também nós devemos de viver com Jesus no centro da nossa vida, reconhecendo que muitas vezes os ventos serão contrários, mas o que importa é Jesus nos conceder a salvação mais do que tudo aquilo que pedimos e que o Senhor realizará no tempo oportuno aquilo que necessitamos. Mas temos esta fé de Jairo e sua esposa, recordando que Jesus nos sustenta como sustentou Jairo. Ou temos dado ouvido àqueles que caçoam de nossa fé e desanimado da nossa fé, desanimado de tudo aquilo que o Senhor nos inspira, nos fortalece. Se desanimamos, o milagre não pode acontecer. Por quê? Porque desistimos de Jesus e vamos com aqueles que caçoam de nós, com aqueles que não acreditam nem em Deus e nem em nós. Mantenhamo-nos firmes na fé que o Senhor nos dá. E então Jesus entra no quarto, pega a menina pela mão e diz Talitá cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Uma outra inserção diz, menina, te mando, levanta-te. E assim ela levanta, tinha 12 anos e todos ficam admirados. Mas por que Jesus manda que ninguém comente o milagre que realizou? Simplesmente porque não era o momento de compreenderem. Somente à luz da sua paixão, morte e ressurreição vão compreender tudo aquilo que o Senhor fez e não ter de forma errada o Messias vindo da parte de Deus. E recordemos, são 3 ressurreições que Jesus realiza, como símbolo da sua ressurreição. Esta havia morrido há pouco tempo, Talita cum, esta menina, havia morrido há pouco tempo. Depois, ainda ao longo do ano, escutaremos os outros 2 casos. Mas vemos os milagres. Lázaro realmente é o maior milagre, mas os 3 morreram. Jesus ressuscitou para não morrer mais, mas como também nós não morreremos mais. Por fim, passemos ao Salmo: todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. E diz, mais adiante o Salmo: para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Temos esta fé no Senhor? Louvamos o Senhor realmente, não somente com os lábios, mas com a nossa vida, porque realmente o buscamos e reconhecemos todas as maravilhas e prodígios que realiza em nós? E a carta aos Hebreus hoje, como continuidade, é curtíssima, mas é muito profundo o trecho que escutamos. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. O que quer dizer estes 2 primeiros versículos? Simplesmente nos recorda que temos tantas testemunhas ao nosso lado e não podemos desanimar da fé que nos foi ensinada, da fé que recebemos e devemos de viver. Não somente conhecer, viver, praticar. E quais são as testemunhas? Talvez humanamente
cada vez menos encontramos exemplos de fé, mas temos os santos, e muitas formas de conhecer suas histórias, filmes, livros e tantas coisas. E assim, imitando a eles, devemos de fazer o quê? Abandonar o que nos pesa e o pecado que nos envolve. O que nos prende ainda na terra, o apego às coisas que, por mais que sejam boas e necessárias enquanto caminhamos aqui, não devemos de estar apegados, porque nos impedem de elevar a nossa alma ao céu. E nós temos desapegado destas coisas para que não nos aprisionem a uma vida meramente materialista. Temos abandonado o pecado, lutado contra o pecado para viver cada vez mais a santidade e a graça de Deus. E nos mostra a carta como devemos de fazer. Perseverança, recordemos, já meditamos estes dias atrás, ser severo consigo mesmo, cobrar de si mesmo aquilo que devemos de fazer, com os olhos fixos em Jesus. E o que isso quer dizer? Devemos de fixar os nossos olhos no caminho, ou melhor, na onde queremos chegar. Ao olharmos, e isso aprendi com duas pessoas enquanto era ainda nem religioso, era seminarista, e diziam para mim esses dois religiosos, uma mulher e um sacerdote, uma religiosa e um sacerdote, olhos fixos em Jesus. Por quê? Porque se eu caminho olhando onde eu quero chegar, que é o Cristo ressuscitado, crucificado, eu posso passar por meio de espinhos, por meio de pedregulhos, me machucar, mas eu consigo chegar ao final. Se eu começar a olhar para o lado e não fixar meus olhos em Jesus, eu perco a rota. Eu desanimo por causa dos sofrimentos e das dificuldades. E temos fixado os nossos olhos em Jesus? Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, assentou-se à direita do trono de Deus. O próprio texto está nos dizendo a mesma coisa que disse de outra forma. Suportar a cruz sem se importar com tudo aquilo que acontece, para participarmos um dia do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição da parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Este é o problema, nós olhamos as nossas situações e esquecemos de olhar para Jesus na cruz e ver o quanto ele enfrentou e enfrenta a oposição por parte de todos nós ainda hoje. Porque não sabemos corresponder ao seu amor e queremos fazer a nossa vontade, nós e toda a humanidade. E assim enfrenta toda a oposição, mas ele não desanimou, ele seguiu a fiel até o fim, à vontade do Pai. Eu e você. Temos persistido como Jesus, sido fiéis? Ou temos desanimado no caminho? Fixemos os olhos no crucificado e continuemos caminhando rumo à salvação. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Vós não resististes até a morte. Qual morte? Aqui não é somente o martírio que pode chegar a algum de nós, se for da vontade de Deus, mas é a luta verdadeira para que eu morra e Cristo viva em mim, como diz São Paulo. Ainda estamos muitas vezes apegados ao nosso ser, à nossa vontade, ao nosso eu, e não lutamos até que o nosso ego, o egoísmo, morresse para que a graça de Deus habitasse e nós pudéssemos viver a vida verdadeira, a vida da graça de Deus em nós. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a abandonarmos verdadeiramente o nosso ser nas mãos de Deus e a vivermos uma fé concreta no Senhor, continuando o nosso caminho apesar das perseguições, das infâmias, calúnias, injúrias, possamos ser fiéis na nossa fé a Jesus e vivendo uma vida segundo a sua graça e a sua bondade e vontade, suportando a cruz que o Senhor nos dá a carregar, possamos assim um dia participar do trono da sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre cada um de vós, vosso trabalho, vossa família e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.